Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para dar início à nossa sequência de vídeo, onde vamos analisar casos julgados pelo STF sob o regime de repercussão geral e que envolvam temas que tenham alta probabilidade de virem a ser objeto de questionamento em provas de procuradoria. O primeiro tema que a gente vai analisar é o tema 974 do STF. Nesse caso, foi discutido se em nosso ordenamento jurídico é possível ou não as chamadas candidaturas avulsas, ou seja, se o indivíduo sem filiação partidária, sem estar vinculado a um partido político algum, de forma avulsa, ele possa vir a disputar o pleito eleitoral. E vamos ver aqui o que foi que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Foi fixado ao julgar o tema 974 a seguinte tese: não são admitidas candidaturas avulsas no sistema eleitoral brasileiro, prevalecendo a filiação partidária como condição de elegibilidade, nos termos do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5 da Constituição Federal. Pessoal, ao se deparar com esse tema, a gente pode até achar um pouco lógico, né? Porque quando vamos estudar direito constitucional, direito eleitoral, a gente sabe que uma das condições de elegibilidade é justamente a filiação partidária. Mas aqui, saindo um pouco do nosso país e enxergando a realidade ao redor do mundo, a gente tem que entender que a maioria das democracias, elas não colocam a filiação partidária como condição de elegibilidade. Ou seja, a maioria dos países democráticos, eles possibilitam as chamadas candidaturas avulsas. Então, qual foi o fundamento utilizado para colocar essa questão sob apreciação do Poder Judiciário? O fundamento foi o seguinte: alegaram uma suposta omissão na Constituição Federal. Justamente com base nisso, a maioria dos países democráticos permitem, o Brasil não permitir, não ter essa possibilidade, é uma omissão que está ocorrendo em nosso país. Então, pediram que essa omissão fosse sanada. E como nós já vimos aqui, o STF entendeu que não havia omissão a ser sanada e que é a condição e que a filiação partidária ela é uma condição de elegibilidade. Vamos ver aqui esse voto muito esclarecedor, que foi o voto do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso. Tá? Esse trecho do voto aqui, ele disse o seguinte: em seu voto, o relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que, embora as candidaturas avulsas existam em diversas democracias e possam ampliar as opções do eleitorado, a Constituição de 88 estabeleceu que a filiação partidária é uma condição obrigatória para que pessoas possam se candidatar em eleições. Ele ressaltou que a jurisprudência do STF considera a vinculação dos candidatos a partidos políticos uma exigência fundamental para a organização e a integridade do sistema representativo brasileiro. Então, pessoal, é muito provável que em alguma prova venha dizendo que o Brasil permite as candidaturas avulsas, como a gente já viu, ele não permite, ou então que diga que há uma determinada exceção para tal cargo é possível as candidaturas avulsas. Não é. Então, o que vocês têm que ter em mente é o seguinte: de acordo com o Supremo Tribunal Federal, essa questão de permitir ou não candidatura avulsa é uma opção política de cada país. E qual foi a opção política que o Brasil fez? O Brasil optou por vedar. Se formos ver aqui, não é apenas a Constituição Federal que traz essa exigência. O próprio Código Eleitoral, vamos ver aqui o artigo 87, ele diz o seguinte: somente podem concorrer às eleições candidatos registrados por partidos. Então, caso essa questão venha a ser objeto de questionamento, lembrem-se que o Brasil fez a opção política por vedar as candidaturas avulsas e ter a filiação partidária como uma condição de elegibilidade, sem exceção alguma.